Voltei, gente, voltei. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a independência da Índia. Bom, gente, para começar aqui, a gente vai lembrar que a Índia foi uma região que sempre foi do interesse dos europeus. Desde o século XV, século XVI, na época em que existia o comércio das especiarias. Lembra? Aqueles produtos, o cravo da Índia, a pimenta do reino, a seda, os perfumes, tudo isso, gente, era muito atrativo. Então, desde o século XV e XVI, os europeus já tinham esse interesse por essa região. E eles aproximam-se mais, fazendo acordos e passando a habitar, digamos assim, na Índia no século XVIII, por meio da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de comércio que tinha a função de manter relações comerciais com as Índias. E no século seguinte, século XIX, a Inglaterra passa a dominar de fato a região militarmente, ocupando a região. Isso, gente, não era do agrado dos indianos, que estavam insatisfeitos e estavam organizando revoltas. Dois partidos se formaram, certo? O primeiro é o Partido do Congresso Indiano, que é chamado de PCI, que era formado por hindus e queriam o território livre da presença dos ingleses. E o segundo partido era a Liga Muçulmana, que era formada pelos pelos muçulmanos, e que também queriam a expulsão inglesa. E esses dois partidos, gente, eles não concordavam em nada. Eles estavam em conflito um contra o outro, mas eles tinham um objetivo em comum, que era retirar a Inglaterra do domínio. E para isso, esses grupos, eles se uniram nesse momento, pararam de brigar entre si e uniram-se para expulsar os ingleses. Vamos falar por um destaque do PCI, que é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele é o líder do Partido do Congresso Indiano. Eles, como é que eu posso dizer, apoiavam Gandhi. Gandhi, ele era filho de uma família muito rica indiana e que havia estudado toda a sua vida na Inglaterra. E lá ele teve diversos conhecimentos muito importantes na sua consolidação do seu caráter e a sua maneira de lutar. Então, a sua maior influência talvez tenha sido o pensador inglês Henry David Thoreau. Thoreau formulou um conhecimento que é chamado de desobediência civil. Então, para você lutar, você não precisaria de violência, você não precisaria usar armas, bastava você desobedecer civilmente, sem violência, que você iria alcançar seus objetivos. E isso foi exatamente o que Gandhi fez. Gandhi organizou a sua revolta e os seus adeptos para não pegar em arma, mas sim lutar através de greves e principalmente jejuns. A população ficava longos períodos sem comer e sem trabalhar para demonstrar sua insatisfação quanto à ocupação inglesa no território. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, com a perca da força militar, que a gente já falou isso no vídeo anterior, esses movimentos de independência ganham mais força. E, com isso, os ingleses passam a negociar com os indianos a desocupação do território. E essa desocupação do território, ela seria feita de forma pacífica e pouco a pouco, entregando o poder nas mãos do principal aliado de Gandhi, Pandit Nehru. Pandit Nehru seria quem iria receber o poder, iria se tornar o primeiro-ministro da União Indiana. Só que essa transição pacífica, gradativa, desagradou os muçulmanos, que aí voltou a existir os conflitos entre muçulmanos e hindu, e os dois começaram a brigar. E para evitar uma guerra civil, o território foi dividido. Uma parte do território
hindu ficou como Índia e a outra parte do território muçulmano passou a ser chamado de Paquistão. Então, Paquistão e Índia no passado eram um único país, que eram as Índias, certo? Com o passar do tempo, gente, essa fragmentação continua. Novos focos de descontentamento vão surgindo e surgem outros países, como, por exemplo, Bangladesh, a ilha de Ceilão e Sri Lanka. Esses 3 novos territórios também surgem a partir desse clima de rivalidade entre os povos depois da saída dos ingleses. Por fim, gente, vale aqui também a gente lembrar que Gandhi não estava satisfeito com isso, porque ele achava que, independentemente de qualquer dos problemas, a religião não deveria ser um fator para dividir o povo, que o território da Índia deveria ter ficado o mesmo com as diferenças religiosas. E esse ponto de vista de Gandhi custou caro para ele, que um dos seus simpatizantes radicais, um hindu radical, acabou assassinando ele por conta dessa política pacifista de Gandhi e a maneira como a dependência da Índia, da Inglaterra, foi negociada. Então Gandhi acabou pagando com sua vida por parte de um próprio seguidor seu, um radical, que o assassinou por conta da maneira como todo esse processo aconteceu e ele achava que não deveria ter sido feito assim. Bom, então basicamente é isso aí, a independência da Índia. Então qualquer dúvida pode me perguntar no zap lá que eu te respondo, viu? Valeu, nos vemos daqui a pouco.